Deus, louvado seja Deus, aleluia. Que a santa paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós, queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, a qual mais uma vez eu venho aqui compartilhar com todos aqueles que se interessar pelo assunto aqui abordado. Hoje eu quero aqui compartilhar um pouco já de alegria por perceber alguma mudança na instituição a qual eu estou congregando e é um imenso desejo que há uma evolução, uma transformação em alguns pontos, muitos pontos positivos, mas muitas coisas deixamos a desejar. Às vezes aprendemos de uma forma que precisamos rever nas Escrituras Sagradas a respeito do que a palavra de Deus nos ensina. Somos ensinados que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática para agradarmos o nosso grande Deus. O Senhor Jesus sempre ensinou, sempre instruiu, e Ele sempre incentivou a nós observarmos a sua palavra, os seus ensinamentos, a sua santa doutrina. Glória ao nome santo do Senhor. O que venho falar hoje aqui é sobre algumas mudanças que teve este ano de 2025, mudança essa que começou somente algumas mudanças, os irmãos estão revendo alguns conceitos referente à palavra de Deus e referente o que se aprende na instituição religiosa. E devemos andar guiado pela palavra, guiado pelo Santo Evangelho, guiado pela doutrina que Jesus nos ensinou. Então, é sobre o conhecimento da palavra de Deus, sobre a busca minuciosamente sobre a palavra genuína, porque o ministro, o pregador, o instruidor da santa palavra traz com ele a responsabilidade de conduzir o rebanho. Então, sobre o ministro está uma responsabilidade. Ele tanto pode contribuir para que o rebanho venha aprender de maneira correta, mas ele também pode contribuir para que o rebanho aprenda de maneira errada. Então, me alegro por ver este ano de 2025 na RGE, na reunião dos anciães, para trazer algumas evolução que o povo, muito povo, está querendo. Não digo todos, mas um povo que se preocupa com as Escrituras, um povo que examina as Escrituras,
percebem que em alguns conceitos a instituição, os ministros responsáveis, aleluia, por elaborar os ensinamentos, por ensinar a palavra, precisam estar apto, como diz lá em 1 Timóteo capítulo 3, que o bispo seja apto para ensinar. Então, queridos irmãos, eu me alegro com essa mudança, mas almejo ainda mais. Almejo ainda mais. Eu vi aí o irmão Salvador, que hoje é o presidente mundial da instituição CCB, ele lendo uma circular a respeito do incentivar a ler a Bíblia, a examinar a Bíblia. E eu também, como tenho este prazer de examinar as Escrituras, termina que, às vezes, muitas vezes, já fui criticado por tanto me preocupar com o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina, e um desejo de ver uma conformidade com a palavra de Deus em muitos assuntos que a gente vê que não está correto. Mas dou graças a Deus que uma luz começou a nascer. Espero que seja mais e mais iluminado os servos de Deus que estão na frente. É claro que tem aqueles que querem, mas tem aqueles que talvez sirvam de oposição, porque pela tradição que aprenderam, pelos ensinos que há anos aprenderam, se torna difícil de mudar. Mas como diz um certo sábio, que os alfabetos do século XXI não são mais aqueles que não sabem ler e escrever. São aqueles que não sabem aprender, aqueles que não sabem desaprender e aqueles que não sabem reaprender. Por quê? Porque nós não temos a plenitude total. Só quem tem a plenitude total é só o nosso Salvador, Jesus Cristo. Diz a palavra que nele habita toda plenitude da divindade. Então, Cristo tem tudo nele, mas nós, seres humanos, seja lá quem for, ninguém é absoluto, ninguém sabe tudo, a ponto de dizer que não precisa, em algumas coisas, desaprender e reaprender e aprender a maneira correta. Porque, irmãos, a gente vem observando muito dentro do rebanho a qual professamos que é o rebanho de Deus, ensinamos que é o rebanho de Deus. Todo lugar, né, aonde se busca o Senhor com um puro e sincero coração, dando o devido valor necessário que ela tem, a palavra de Deus, é o ensino para a nossa fé e conduta. Diz a palavra que dela não pode acrescentar, dela não pode diminuir, porque nós se baseia, o nosso caminho é pelas Escrituras Sagradas.
E referente muitas coisas que vêm a desejar, que ficam a desejar dentro da instituição, por falta de conhecimento bíblico, por falta de ensinamento bíblico genuíno, a gente vê que vira uma confusão dentro da igreja, dentro da instituição. Uns puxam para um lado aqueles que leem mais a Bíblia, aqueles que buscam mais o conhecimento, fala de um jeito, acreditam de um jeito, às vezes pelo conhecimento. Aqueles que não buscam tanto, mas aprenderam de uma forma que foi ensinado. Ninguém tem culpa totalmente porque está errando em algum conceito. Porque se erra é porque alguém ensinou daquele jeito e a pessoa acreditou que estava tudo certo e há uma inocência na mente. Como disse Paulo, o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Romanos, no capítulo 10 do livro aos Romanos, no verso 2, salvo erro, ele diz para alguém: eu vos dou testemunho de que sois zeloso de Deus, mas não com entendimento. Então muitos são zelosos de Deus, mas são dedicados a Deus, mas falta o entendimento das Escrituras. Às vezes a gente se equivoca em alguns pontos, em alguns conceitos. Quero contar aqui um pouco. Eu não quero que esse vídeo fique muito grande para alguém ter paciência de ouvir ele todo. Mas eu, pela minha caminhada, já muito eu tenho o prazer de me aplicar nas Escrituras. E aprendi muitas coisas que, ao longo do tempo, através de eu ler a Bíblia, eu fui percebendo que não era realmente daquele jeito. Vou citar aqui algumas. Por eu gostar tanto de examinar as Escrituras, já ouvi muitos dizer para mim: irmão, a letra mata e o Espírito vivifica. Então já fui muito criticado com esta palavra, por eu gostar de examinar as Escrituras, de buscar o conhecimento, bem porque quem evangeliza, quem instrui pessoa, precisa estar apto para a instrução, porque como que um professor vai lecionar na escola para os leigos se ele não é preparado? Como que um médico vai operar, fazer cirurgia, se ele não é apto, não é preparado? Como que um advogado vai advogar causa se ele não é preparado? Então, os homens de Deus, os ministros que foram colocados para estar na frente do povo, eles são como um professor, um instruidor. E se eles não tiver conhecimento nem para eles, qual conhecimento que ele vai passar? Então, mas também não quero aqui dizer que conhecimento por si só é tudo. Conhecimento e obediência ao Evangelho tem que andar junto. Conhecimento com santidade, com consagração, com obediência ao Evangelho. Então, não adianta só ter conhecimento, porque muitos dizem aí que são teólogos, são
isso ou aquilo, professores, mas quando vai ver em alguns pontos das Escrituras, não estão de acordo também a santa palavra de Deus. Então, a palavra genuína nos ensina a buscar conhecimento. Então, vi o irmão lendo aí, o irmão Salvador falando do incentivo para ler a Bíblia. Para ler a Bíblia, e não só ler aleatoriamente, mas se aprofundar para entender o texto na luz do contexto. Porque Jesus, ele disse, o Senhor Jesus disse, examinai as Escrituras, porque são elas, cuidas nela ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então nós sabemos que o exame é diferente de uma consulta. Porque uma consulta é como se nós lê a Bíblia assim aleatoriamente. É uma consulta. Mas um exame é quando nós vai examinar um assunto para ver realmente a causa daquele assunto, para compreender realmente aquele assunto. Para não ficarmos no achismo e não repetindo o que os outros repetem. O que os outros vai falando, nesse caso de dizer a letra mata, o espírito vivifica, muitos usou isso aí, mas agora os irmãos deram o ensinamento que o que significa a letra mata, o espírito vivifica, não é referente buscar conhecimento da Bíblia, desbruçar na Bíblia para conhecer, para aplicar, para viver as Escrituras. A letra mata e o espírito vivifica significa as duas épocas, a época do Antigo Testamento e a época do Novo Testamento. Não vou explicar tintim por tintim, porque eu tenho vídeo aí no meu canal explicando. Outra coisa que aprendi no começo, não tem pastor. A igreja não tem pastor. Jesus é o único pastor. Mas quando fui percebendo na Bíblia, alguns textos que diz, lá mesmo em Hebreus, capítulo 13, verso 17, salvo erro, diz, obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta dela, né? E assim por diante. Tem outro texto, para que façam com alegria e não gemendo. Tem outro texto que diz também, lembrai dos vossos pastores, que vos falaram da palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, os pastores têm uma responsabilidade de dar exemplo para o rebanho, de ensinar o rebanho, de instruir o rebanho. O vídeo já está chegando a 20 minutos e passa muito rápido as horas quando começamos a falar da palavra de Deus. Mas, e enfim, muitas outras passagens que agora saiu alguns ensinamentos. O pecado de morte. O que é pecado de morte? Todo pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Agora, o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É aquele que se apostatam da fé. É aqueles que pisam no sangue do concerto eterno, aqueles que uma vez provaram da palavra de Deus, conheceram os ensinamentos do Senhor, professaram o Senhor como cristão e depois eles se rebelam, eles se tornam murmuradores contra as coisas de Deus,
rebelião contra Deus, se rebelam contra Deus e blasfemam contra o Espírito Santo. Este é o pecado que não tem perdão. Agora, vou ao assunto pela qual muitas ovelhas estão se desgarrando ou se desgarraram do aprisco. Muitos e muitos. Muitos alegam que não tem estudo bíblico na igreja, não buscam conhecimento. E isto é verdade. Muitos criticam que na instituição CCB não se pode aprender. Muitos alegam que não tem como aprender na instituição o Santo Evangelho. Por quê? Porque já tem o ritmo, a liturgia dos cultos é mais, como todo mundo já sabe, canta 3 hinos, vamos orar, depois vamos esperar a revelação da palavra, e ali é revelado um texto da Bíblia, segundo o pregador, Deus revela um texto da Bíblia, depois ele vai ler aquele texto, mas muitas vezes não é ensinado o texto. É só lido o texto, não é feito um exame do texto. É só lido aquele texto e alguns pregadores, às vezes até fecham a Bíblia e começam a pregar só a revelação, só a profecias e promessas. Não estou aqui criticando, dizendo que está errado, mas a igreja também precisa do conhecimento bíblico, do alimento espiritual. A palavra de Deus, essa que já está revelada, todo esse conteúdo que foi revelado por Deus, necessário para a nossa vida cristã. Então, por falta do ensino bíblico, muitos vão para outras instituições que prometem ou que estão lá com as suas escolas bíblicas, e muitos usam até dizer, vou para uma igreja bíblica, ou seja, para uma igreja que ensina a Bíblia. Então, queridos irmãos, senhores que estão na frente do povo, com todo respeito, observai isto que está faltando no meio do rebanho, conhecimento. Olha, e quero compartilhar aqui. Muitos dos servos de Deus, muitos e muito, até mesmo os do ministério, eu venho fazendo uma observação e uma análise, e às vezes faço até pergunta, né? Muitos servos de Deus não sabem quem escreveu o livro de Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos. Não sabe. Mas é culpa das pessoas que não sabem? Em parte, sim, porque cada um tem uma Bíblia e cada um podia buscar o conhecimento da Bíblia, se aprofundar sozinho. Mas se fosse para nós ficar sozinho, para o povo ficar sozinho, nem precisaria de ter um ministério, nem precisaria de ter um grupo de ministério que ficam na frente do povo como professores do Evangelho, como ensinadores do Evangelho. Porque muitos chegam até a dizer, leiam a Bíblia, buscam conhecimento. Mas aí há uma falta de conexão. Um lê uma Bíblia, entende de um jeito, ou às vezes não entende corretamente aquele texto correto. Outro lê a Bíblia
entende de outro. Então, outros falam outras coisas sobre o assunto. Então, vira uma desconexão, a engrenagem não encaixa. Se tivesse um estudo bíblico, se tivesse um conhecimento aprofundado, se bem que agora os irmãos já criaram aí um estudo bíblico para as crianças. Mas isso aí foi muito bom, mas ficaria melhor se tivesse o estudo bíblico para os adultos, o estudo bíblico para a igreja, escola bíblica para a igreja toda. Seria maravilhoso, porque ali a gente poderia questionar, a gente poderia, alguns assuntos que a gente não entende, a gente poderia abordar alguma coisa e alguém com a luz ou com um pouco mais de conhecimento sobre o assunto, nós ia para a pesquisa e ali todo mundo ia aprender. Podia ser um dia fora do culto, um dia específico para exame das escrituras, não é? Então, meus queridos irmãos, mas já está bom, mas pense nisso, cria aí um estudo bíblico para nós buscar conhecimento teológico da Bíblia. Não estou falando de teologia contaminada com ideias humanas, é para nós buscar a teologia da Bíblia, porque teologia significa Deus, logia é estudo da palavra de Deus, estudo sobre a palavra de Deus. Então, aqui na Bíblia, e é claro que algumas coisas nós temos que recorrer ao dicionário, porque tem palavras que nós não entendemos, principalmente leigo. Uma delas eu quero dizer, o que significa chocarrice, para quem não entende? O que significa impudicice, para quem não tem conhecimento? Então, algumas coisas nós temos que recorrer ao dicionário. Já está chegando a 30 minutos, eu não queria que passasse de 20, mas eu quero ler aqui um salmo rapidinho e dizer, irmãos, também se preocupem em buscar as ovelhas desgarradas. Faça uma mudança e por causa de tanta coisa que ficou a desejar, o entendimento errado ou a grandeza humana sobre o rebanho, muitos se debandaram, muitos foram para outros lugares, muitos ficaram abatidos, muitos ficaram tristes. Até também com um negócio aí de uma pessoa que erra ficar sem liberdade por muitos e muitos anos. É claro que se a pessoa não se endireitar, não buscar ao Senhor, tudo bem. Mas a pessoa que está buscando ao Senhor, que está querendo servir a Deus, ficar 10, 20 e tantos anos sem liberdade, isso é muito ruim. A pessoa fica triste e ele não é estimulado, né, a se dedicar nessa instituição. Então muitos se debandaram, foram-se embora, estão desgarrados, como diz lá em Ezequiel capítulo 34. Deus diz, as minhas ovelhas andam desgarradas por todo o alto, por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por falta de pastores, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo. Portanto, ó pastor, e ouve a palavra do Senhor. Lê lá 34 de Ezequiel, aonde Deus manda,
fortalecer a fraca, ligar a quebrada, cuidar das ovelhas perdidas, das ovelhas que se perde, que se desgarra do rebanho. Tem muitos por aí. Então, no meio da mudança, os irmãos podiam pensar em buscar essas ovelhas, em resgatar elas, até mesmo ovelhas que eram do ministério, que andam em outros rebanhos, porque já não se acharam lugar por alguma coisa que aconteceu no meio dessa obra, no meio da instituição, e tiveram que ir para outros rebanhos, uns vai para presbiteriana, outros vai para não sei para onde, para outros rebanhos, e os pastores deixam por isso mesmo. Se reúnem aí, entram aí, meus queridos irmãos, entram em conformidade, façam uma conclusão entre vocês, busquem as ovelhas que se desgarraram do rebanho por falta de entendimento do próprio ministério. Mas não podemos pôr culpa toda no próprio ministério. Tem coisa que a culpa é da pessoa também. Mas, em parte, por falta do conhecimento, muitos deixaram as ovelhas de lado com grandeza, ensinando às vezes errado, e a ovelha fica vulnerável, e chega outros lá que conhecem Bíblia, que leiam Bíblia, porém também não estão tudo certo. Mas vamos ver a nós, vamos nos corrigir, vamos nos preparar no Evangelho. Eu quero ler aqui o Salmo 133 para me encerrar, porque já passou muito. A excelência da união fraternal. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Então, irmãos, só para encerrar, a gente observa que há muita falta de conhecimento. Um dia eu perguntei, às vezes eu faço pergunta, só para me ver como que está o nosso conhecimento. Muitos irmãos do ministério não sabem que Lucas e Marcos não fazia parte dos 12 apóstolos. Muitos irmãos não sabem. Muitos irmãos, até mesmo do ministério, não sabem quem escreveu Atos dos Apóstolos. Olha, irmão, para uma pessoa que está na frente do povo, muitos irmãos não sabem dar uma resposta correta. O que significa gentios? Não sabe. Muitos irmãos não sabem o que significa circuncisão. Não sabe. Muitos irmãos não sabem o que significa a palavra bem-aventurado. Não sabem. E se eu for falar aqui, irmão, eu vou longe, né? Muitos irmãos, quando eu cheguei, dizia: nessa igreja não tem pastor. E as passagens bíblicas que falam dos pastores? Então, para resumir, falta muito conhecimento bíblico. E por isso muitos críticos aproveitam desta lacuna
e criticam, outros chamam de seita, porque um caminho que eu não posso negar, é um caminho bonito, a parte da música, mas temos que melhorar algumas partes da organização, da música. Eu não acredito que seja uma seita, não é uma seita, para o meu ponto de vista, mas que temos que melhorar muito, temos. Porque uns dizem que é seita, agora se fosse tratar de seita, por causa de algum erro e de alguma coisa que deixa a desejar, eu desafio. Qual é a que não deixa a desejar em nada? Qual? Fala para mim. Deixe o seu comentário nesse vídeo e me convide para ir nessa igreja que está 100% de acordo com esse evangelho. Me convide para ir nela. Só que Deus nos convida para andar, para ser melhor no evangelho. A palavra nos convida, porque a palavra diz: errais não tendo conhecimento. Diz também: crescei na graça e no conhecimento. Oséias diz: o meu povo sofre por falta do conhecimento. Então tem muita gente sofrendo por falta do conhecimento do ministério. Tem muita gente desgarrado por falta do conhecimento do ministério. Agora está melhorando, e que melhore mais, que evolua mais, que cresçam mais no conhecimento, para partilhar. Agora, uma coisa eu digo: se o irmão só lê aí circular, e não criar um estudo bíblico para o povo, não preparar o ministério para ensinar o povo as escrituras, para se dedicar nas escrituras, fica quase a mesma. Há uma melhora, na verdade, porque aí já tem uma melhora, para não dizer que a letra mata. Glória a Deus, isso é muito bom. A letra da Bíblia é sagrada, a palavra de Deus é valiosa, são palavras inspiradas pelo Espírito Santo, né? Então, já tem aí um conselho da parte do Ministério do Braz, para não dizer que a instituição é a graça de Deus. A graça de Deus é Jesus Cristo, é o Evangelho. A graça de Deus é o favor imerecido, é a oportunidade de salvação que nós encontrou. Então, queridos irmãos, vou ter que parar por aqui, que o vídeo já está chegando a 40 minutos e era só 20. Bendito seja o teu nome. Mas precisamos de melhora. Precisamos nos arraigar nas Escrituras para entendermos correto o que ela diz e crescermos principalmente em amor, em paz, em misericórdia, em respeito ao próximo. É isso que fala em 13:2 aos Coríntios. O mais importante é o amor e a misericórdia para com o próximo. Fico por aqui. Se você gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe um comentário aí. Permita que esse vídeo, se você ouvir este vídeo e você quiser compartilhar, eu tenho prazer que esse vídeo chegue nos ministros, principalmente nos ministros, nos anciãos, nos que estão na frente da igreja, nos cooperadores, nos diáconos. Se reúnem e busquem as ovelhas desgarradas, que foram para outros lugares, que saíram desse rebanho por causa de alguma contrariedade por parte do ministério. Busque essas ovelhas. Vamos unir. Quão bom e quão suave
é que os irmãos vivem união, porque é muito melhor e prazeroso uma pessoa estar num lugar tendo liberdade, se sentindo valorizado, do que ele ficar lá como uma pessoa oprimido, como uma pessoa que não tem valor nenhum, como uma pessoa desgarrada. Vou encerrar por aqui. Que a paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, para a glória de Deus Pai, com todos nós. Amém. O Senhor Deus seja louvado. Amém.